Imagine só uma cidade com milícias, racismo, fake news, delação premiada, conservadorismo, fanatismo religioso e ruas sujas. Parece até o Rio de Janeiro de 2020, né? Mas eu tô falando do Rio de Janeiro, só que de 1732. De volta ao lugar onde o preto é rei. Flor da Palestina, foda-se o USA. Moças bala traçando é do camburão. Batida dos tambor é tipo trovão. Um guerreiro Apache Black Dragão. Sangue nordestino, preto lampião. Sem padrinho e sem patrão. Senhor do meu destino fora do padrão. Oi gente, meu nome é Messias Martins e você tá no Litera Negra, o rolê do povo negro na literatura. Quero começar agradecendo a todos vocês que ajudam a manter e melhorar o canal através do Apoia-se. A contribuição de vocês é fundamental para a gente continuar com o nosso trabalho. Se você está chegando aqui pela primeira vez, não fica moscando, se inscreve no canal e aciona o sininho para não perder os próximos vídeos. E se você quiser contribuir com o rolê do povo negro na literatura, você pode começar curtindo esse vídeo e compartilhando para pelo menos mais uma pessoa. Valeu? Podemos olhar pelo buraco da fechadura para ver como nossos antepassados se relacionavam? De fechaduras não, porque elas eram muito caras e o Brasil, colônia, era muito pobre, ao menos para a maioria da população. Podemos, no entanto, enxergar pelas frestas dos muros e também pelas rachaduras nas portas. Era por ali que a gente podia notar que a noção de privacidade estava sendo construída. Só que essa construção era num ambiente de extrema precariedade e instabilidade. Além dessas frestas nos muros, a gente pode também dar uma olhada no cotidiano do Brasil Colônia através do novo romance histórico de Eliana Alves Cruz. E nele somos transportados para o Rio de Janeiro na década de 1730. E o livro que eu estou falando é esse aqui, ó. Nada digo de ti que em ti não veja. É o terceiro romance de Eliana Alves Cruz e é o primeiro pela editora Palas. A ideia desse título surgiu após uma série de pesquisas feitas pela autora, onde ela descobriu em jornais da época essa expressão exata. Nada digo de ti que em ti não veja. Para a autora, trata-se tanto de uma declaração de amor, como também pode ser vista como uma ameaça. E é sobre isso que acaba permeando todo o livro. Declarações de amor e uma infinidade de ameaças. Esse livro se passa no século XVIII e tem várias questões que a gente lida ainda hoje na contemporaneidade. Questões essas que atravessam todos os tempos e todas as épocas. Fala sobre inveja, sobre o uso de máscaras para ludibriar as verdadeiras intenções e as crenças, e também sobre um Brasil ainda colônia de Portugal. E destaco uma das melhores coisas do livro: protagonistas poucas vezes vistos na literatura nacional. E entre essas personagens nós encontramos Vitória, uma negra alforriada e também transexual. Sobre Vitória, a autora escreve: Vitória era o seu quinto nome desde que viera ao mundo. Ela nascera como um menino Quiluange Nigonga. Quando entendera sua verdadeira natureza, foi chamada de Nizinga Nigonga. Depois virou sacerdotisa e era chamada de Niganga Marinda, sacerdotisa dos mistérios ancestrais. Desembarcou na América sequestrada dos seus e batizaram como o homem Manuel Dias. Depois de conquistar sua liberdade, escolheu ser apenas Vitória, pois era assim que se considerava, vitoriosa. Considerava-se quase invencível, pois muita pouca gente que caminhava sobre a terra havia vivido 5 existências em uma mesma e escapado de tantos perigos. Zé Salavu é um outro personagem a qual a gente se afeiçoa sem nenhuma dificuldade e acabamos torcendo por ele e a sua empreitada a Minas Gerais, a Eldorada brasileira, e o seu sonho de conseguir ouro para conseguir a compra da sua alforria e também a alforria de Quitéria, a sua amada. É através de Zé Salavu que Eliana nos apresenta o cotidiano da escravidão nas minas de ouro. Locais tão pequenos e insalubres que crianças eram usadas a esmo, porque pelo tamanho só elas conseguiam entrar em buracos que pessoas adultas não conseguiam. E ainda tem um Frei arrogante que só ele mesmo. Entre os pecados capitais, a luxúria e a avareza é o que ele tinha mais familiaridade. Se havia uma coisa que ele gostava mais do que os prazeres da carne, eram os privilégios dos bolsos cheios. É através das ambições e desejos de duas importantes famílias da época que a autora nos apresenta o cotidiano de escravidão, enquanto cartas ameaçadoras aparecem ao longo do livro
ameaçando o status dessas duas famílias. Para Jaqueline Gomes de Jesus, que é doutora em Psicologia Social pela UNB e que também escreveu a orelha do livro, ela diz que a gente não pode falar sobre a história do Brasil sem falar das histórias das travestis. Travestis que estavam aqui muito antes de Rogéria. Ainda de acordo com Jaqueline, a palavra travesti ainda causa um rebuliço e um assombro nos ouvidos das pessoas cis, que são aquelas que se identificam com o gênero ao qual nasceram. Uma historiografia branca e patriarcal se encarregou de apagar o nome de várias travestis e pessoas trans ao longo da história. Mas não se enganem, elas estavam aqui há muito tempo. Talvez nunca tenha havido um mundo sem a presença das travestis e das transexuais. Em muitas civilizações, algumas divindades apresentavam características de gêneros masculinos e femininos. Os Bambarás, para vocês terem uma ideia, que é um subgrupo dos Mandinga na África Ocidental, acreditavam na existência de um deus criador andrógeno chamado Nigala, que possuía 266 atribuições divinas, uma para cada dia dos 9 meses da gestação de uma criança. Ainda sobre andrógenos, na mitologia grega eles eram seres tão poderosos que causavam o temor de Zeus. Dentro do candomblé, Logum Edé é caracterizado pela sua fluidez de gênero. Já Aravan é o patrono das pessoas trans na Índia, tem até um festival em sua homenagem. Da colônia até os nossos dias, a marginalidade é o espaço destinado às travestis. De acordo com a Associação Nacional das Travestis e Transsexuais, mais de 90% dessas pessoas acaba recorrendo à prostituição como forma de subsistência. Ainda segundo a ANTRA, até o final de outubro, 151 pessoas trans e travestis haviam sido assassinadas no Brasil. Uma pesquisa feita no banco de dados do SUS revela que a cada 24 horas uma pessoa LGBTQIA+ é agredida no país. Isso se explica porque quanto mais marcadores sociais de raça, gênero e sexualidade aparecem, maiores também são os índices e dados do aumento da violência. O Brasil é o país no mundo que mais assassina pessoas trans e travestis. Isso ao mesmo tempo em que também é o país que mais consome pornografia relacionado a travestis e transexuais. A expectativa de vida de uma pessoa trans e travesti no Brasil é de 35 anos. Eu vou repetir mais uma vez. A expectativa de vida de uma pessoa trans e travesti no Brasil é de 35 anos. Durante a colônia e o império, alguns escravizados sobreviviam muito mais tempo. Esses dados só são possíveis através do levantamento feito por organizações. No Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2020, por exemplo, ao menos 15 estados e o Distrito Federal se recusam a contabilizar os dados de violência contra essa população. Se você está chegando aqui pela primeira vez, o Litera Negra está na contramão de uma literatura eurocêntrica. Então a gente precisa deixar de antemão algo bem escuro. Qualquer pessoa, quem quer que seja, que reproduza um discurso LGBTfóbico, ela está reproduzindo um discurso colonizado. O momento é crítico e nós precisamos incorporar a luta pelos direitos da população trans e também travesti, contra o ódio e contra o preconceito em todas as esferas. E esse engajamento tem que vir do poder público e da sociedade civil como um todo. E ainda sobre colônia, o historiador e pesquisador Luiz Antônio Simas afirma que o Brasil é um empreendimento do ódio. Eu sou obrigado a concordar. É também um monumento à barbárie. Lembro mais uma vez do banco de dados do comércio transatlântico de escravos. Entre 1514 e 1866 foram realizadas mais de 35 mil viagens de navios negreiros da costa africana até a América. E do total de embarcados, pelo menos 5 milhões de pessoas desembarcaram no litoral brasileiro. Vocês já devem ter ouvido que o Brasil foi o país que mais importou mão de obra escravizada da África, mas talvez fuja da nossa mente a dimensão dessa proporção. Enquanto que para o Brasil foram embarcados 5.848.266 pessoas, para os Estados Unidos a gente tem um número de pouco mais de 305 mil pessoas. Apesar dessa triste história e do Brasil ter sido construído em cima do sangue, suor e lágrimas
de indígenas e africanos, o Hino da República, escrito apenas 2 anos após a bendita Lei Áurea, né? Que se fosse áurea mesmo, já falei em outro vídeo, teria trazido novas oportunidades e não novas formas de exploração. Esse hino afirma que nem escravidão outrora houve em tão nobre país. Sério, 2 anos depois, o pessoal já estava querendo apagar da história a escravidão. O também historiador e pesquisador Clovis Moura, no livro A Revolta dos Quilombos, diz que o escravizado, embora de um lado fosse tratado como coisa, do outro era tratado como ser. Por mais desumana que fosse a instituição da escravidão, ele e ela, ao menos na totalidade, não perdia a sua humanidade. E isso não é uma contradição. Em muitos casos, para Clovis Moura, o simples fato de negar a condição de escravo criava também, a partir daí, movimentos contra o sistema. Já observamos em outros vídeos que apareceram aqui no canal, como Jacobinos Negros e também Angola Janga, que o escravizado não foi aquele ser passivo no sistema escravocrata. Em Úrsula e em Dandara, outros 2 vídeos que também aparecem aqui no canal, percebemos que as escravizadas não eram testemunhas mudas na história. Uma história para a qual não existiam senão como instrumentos de passividade, como definiu Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, inclusive, faz parte de uma intelectualidade nacional que apresentou o ser escravizado como um simples componente passivo da dinâmica da escravidão. Eu acredito que aqui no Litera Negra vocês já podem ter uma noção que isso está muito longe de ser verdade. Vitória que o diga. Ela que andava com uma faca amarrada em sua coxa para arrancar com ela o respeito que não lhe davam por bem. E antes da gente encerrar o vídeo, eu tenho um destaque aqui. Em 2009, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz e a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos, lançou o aplicativo Dandara, em homenagem à travesti Dandara Kathleen, assassinada brutalmente em 2017 no Ceará. O app tem o fim de informar a população LGBT de como se defender e denunciar casos de violência. O link desse aplicativo e também de toda a referência bibliográfica que a gente usou para fazer esse vídeo vai estar na descrição do vídeo aqui no canal. Deixo também o convite para vocês acompanharem o Litera Negra Convida, em especial o rolê de Eliana Alves Cruz na literatura. Uma troca de conversa muito boa que aconteceu com a autora do livro Nada Digo de Ti Quem Te Não Veja. E em breve vocês vão ver aqui no canal também seus outros livros, Água de Berrela e também O Crime do Cais Valongo. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E aproveitando, né, que a internet já está paga, não deixa de curtir, comentar e compartilhar ele com pelo menos mais uma pessoa. Umbutu e vida longa ao rolê do povo negro na literatura, vida longa Dandara e vida longa Eliana Alves Cruz.